Fala galera do canal Flamengo Sem Limites, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Eu sou Eduardo de Souza e este é mais um vídeo aqui do nosso canal. Hoje um vídeo que vamos falar sobre uma grande vitória do Flamengo que aconteceu na noite de ontem no Maracanã, partida disputada às 21h30 pela quinta rodada da fase de classificação, da fase de grupos da Copa Libertadores. E o Flamengo venceu a equipe do Bolívar. Mas antes de falar desse jogo, já peço para você se inscrever no canal, acionar o sininho para receber as notificações e deixa o like porque é muito importante. E divulgue para os amigos e para as amigas para que o canal Flamengo Sem Limites possa crescer ainda mais. Como eu disse, o Flamengo ontem venceu o Bolívar pelo placar de 4-0 em grande noite de Gerson. Gerson reestreou pelo Flamengo, podemos dizer assim. Nos dois últimos jogos, Gerson foi um jogador importantíssimo e na noite de ontem, mais ainda, inclusive marcando o primeiro gol do jogo com menos de um minuto com a bola rolando na partida no Maracanã. E o Flamengo atropelou a equipe do Bolívar e fica a pergunta: a culpa era só do técnico? Esse é o grande ponto que a gente sempre fala aqui no canal, que a gente sempre fala aqui nos vídeos, né? Uma ala extremamente radical da torcida do Flamengo, pedindo cabeça de treinador atrás de treinador constantemente, sem ver o verdadeiro foco do problema que envolve esse time do Flamengo, principalmente esses jogadores do Flamengo. Pois o técnico é o mesmo, os jogadores são os mesmos. Por que a postura mudou nos dois últimos jogos? Por que aquela postura blasé, preguiçosa, sonolenta, irresponsável e incompetente do jogo contra o Palestino, do jogo contra o próprio Bolívar na altitude, do jogo contra o Atlético Goianiense, que apesar da vitória o Flamengo foi muito mal? Por que essa postura mudou tanto? Porque os jogadores sentiram a água batendo no pescoço. A verdade é essa, esses jogadores, esses atletas do Flamengo só funcionam na base da pressão quando se sentem acuados. Por que deixaram chegar nesse ponto a ter a necessidade de ter que vencer os dois últimos jogos para poder se classificar e ainda contar com a ajuda de outros resultados, como foi o caso de Palestino e Milionários, que empataram em 1-1 na noite de terça-feira? Portanto, fica aqui a afirmação que eu sempre digo: será que o técnico ele sempre é o culpado? Claro que não. O técnico tem a sua parcela de culpa? Tem. O Tite mudou a forma do Flamengo jogar, mas não mudou tão radicalmente não. Vou trazer para vocês aqui no campo, na pranchetinha, para mostrar para vocês que, na verdade, o Tite não mudou grande coisa nesse time que vinha jogando anteriormente. Vamos lá para a pranchetinha para a gente poder ver. O Flamengo entrou com essa formatação nos dois últimos jogos, sendo que no jogo contra o Corinthians, quem atuou pelo meio de campo não foi o Arrascaeta como homem de criação, mas sim o garoto Lohan. O Lohan entrou atuando nesta função, como eu trouxe na outra partida, o De La Cruz um pouco mais recuado e o Gerson pela direita, tá? E na partida de ontem, o Lohan começou no banco de reservas e o Arrascaeta voltou como titular na equipe do Flamengo. O que mudou em relação ao Flamengo que atuou nos dois últimos jogos, em comparação ao Flamengo que vinha no modo bananice, no modo entrega-jogo, constantemente, como foi contra o Palestino na outra semana? A diferença era essa aqui: o Arrascaeta estava fora, o De La Cruz estava fazendo a função do Arrascaeta, o Gerson fazendo a vez de segundo volante, que ele não tem intensidade suficiente para fazer este papel, coisa que o De La Cruz demonstra com muita qualidade. E no jogo contra o Palestino, o Tite ainda tinha colocado o Bruno Henrique para atuar no campo principal, como titular, né? Sendo que o Bruno Henrique atuando aqui pela esquerda e o Cebolinha pela direita. Então o Flamengo perdia em intensidade no meio de campo, perdia em recomposição por parte dos atacantes e o Cebolinha jogando torto pelo lado direito. Então o Tite ele simplesmente não colocou o Bruno Henrique, porque o Bruno Henrique também está machucado,
não estava disponível. Ele colocou o Gerson pela direita, ao invés de colocar o Luiz Araújo. O De La Cruz ele recua, porque o De La Cruz tem uma boa saída, uma boa recomposição de meio de campo. Ele ganha a qualidade da criação, tanto com a Arrascaeta quanto do Lohan. Então, esse foi o Flamengo que atuou nos 2 últimos jogos, ou seja, a formatação tática ela é a mesma. O que mudou foi, na verdade, a postura desses jogadores, que, pelo visto, só funcionam na base da pressão, da cobrança. Não que seja uma forma de se dizer, esses jogadores têm que ser pressionados na entrada do CT. Não, não é isso. É a cobrança por resultados. É a cobrança por melhor futebol. E foi o que se viu. O Flamengo, ele mostrou um bom futebol, atuou muito bem contra Corinthians e contra Bolívar, apesar de que contra o Bolívar ainda deixou significativos espaços para o Bolívar poder atacar, inclusive dando bola na trave, quando o jogo ainda estava 1-0, né? Sendo que isso é uma marca, principalmente, do problema de recomposição e compactação desse time do Flamengo. Principalmente quando o Arrascaeta está em campo, o Flamengo perde muito na questão da combatividade no meio de campo e dessa forma gerou alguns espaços consideráveis para a equipe do Bolívar, mesmo sendo uma equipe muito limitada, conseguir levar perigo ao gol do goleiro Rossi. Temos aqui os números dessa partida de ontem. Posse de bola ela ficou 50-50, porque o Flamengo, quando vem para o segundo tempo, ele deixa a bola mais com o Bolívar. O Bolívar teve mais posse de bola no segundo tempo. Para quê? Para que o Flamengo pudesse explorar os contra-ataques. Essa era a ideia do técnico Tite. Só que o Flamengo finalizou 23 vezes contra 10 do Bolívar, ou seja, o Bolívar ainda finalizou bastante. No gol foram 3. Aí o Flamengo finalizou 8. Para fora foram 11-5, finalizações bloqueadas 4-2, 5-5 em escanteios. E o número de faltas bem parecido, mas achei que as faltas praticadas pela equipe do Bolívar foram faltas um pouco mais violentas, mais ríspidas, que poderiam ter sido punidas com maior rigor pela arbitragem. Inclusive, teve falta que o juiz não deu, puxou calção, puxou camisa e o árbitro fez vista grossa. O Flamengo teve 6 grandes chances contra só uma do Bolívar. Aqui, como eu disse, os contra-ataques do Flamengo não foi muito efetivo, mesmo deixando a bola com o Bolívar no segundo tempo, só 2 contra nenhum. De dentro da área, o Flamengo finalizou 15 vezes contra 5 do Bolívar. E de fora da área, 8-5. O goleiro do Bolívar praticou 4 defesas contra 3 do goleiro Rossi. Aqui a troca de passes foi muito semelhante, 428-427. 85% o índice de acerto para as duas equipes. A bola longa, o Flamengo ainda insistiu bastante nessa bola longa, com 45 tentativas, tendo acertado 26, com 58% de aproveitamento. O número de dribles, 7 de 14. E os desarmes, o Flamengo desarmou mais do que a equipe do Bolívar, foi mais combativo. O Flamengo com 25 desarmes contra 13 da equipe boliviana. Aqui o campo de jogo. O jogo se concentrou 41% no meio de campo e o Flamengo 32% no ataque contra 27% do Bolívar. E o Flamengo sendo muito efetivo pelo setor direito, que é exatamente aquele setor que eu mostrei para vocês, que era o setor onde o Gerson estava atuando e atuou contra Corinthians e contra a equipe do Bolívar. Então, ou seja, o Flamengo foi um time mais agressivo no campo de ataque, foi muito contundente, mas mesmo assim ainda permitiu algumas chegadas perigosas da equipe do Bolívar, sinal de que ainda existem alguns ajustes a serem feitos por parte do técnico Tite, buscando o tão famoso equilíbrio que ele diz. Vamos ver agora o destaque da partida de ontem, que foi o meia Gerson. Aqui, dados do SofaScore, o Gerson jogou os 90 minutos, teve 9.3 de nota no SofaScore, 55 ações com a bola, 92% no acerto de passes e 3 passes decisivos. Aqui a gente vê o mapa de calor do Gerson no campo, atuando bastante pelo setor direito e fazendo aquela diagonal para vir por dentro. Então esses foram os dados do Gerson, o destaque do Flamengo na partida de ontem, junto com Everton Cebolinha, que também foi muito ativo no campo de ataque. Ayrton Lucas também fez um bom jogo, o Alan fez uma partidaça.
Então realmente ontem foi um Flamengo que parece ter estreado na Copa Libertadores, porque jogou atuando muito bem. Vamos ver agora a classificação do grupo, como ficou. Nós temos em primeiro lugar a equipe do Bolívar, com 10 pontos, o Flamengo com 7 pontos em segundo lugar, reassumindo a segunda colocação do grupo, porque o Palestino empatou com o Milionários. Dessa forma o Palestino tem os mesmos 7 pontos do Flamengo, mas o saldo de gols do Flamengo é muito superior. O Milionário já não tem chance de classificação para nada, então, portanto, na última rodada nós podemos ter simplesmente o Flamengo sendo o primeiro colocado do grupo. Por quê? Se o Palestino, que vai até a altitude enfrentar o Bolívar, vencer o Bolívar e o Flamengo vencendo o Milionários, o Flamengo assume a liderança da chave com 10 pontos, porque vai ter mais saldo de gols do que o Bolívar, e o Palestino vai decidir a sua vida com o Bolívar atuando lá na altitude. Então, ou seja, para o Palestino é vencer ou vencer o Bolívar para ter uma chance de classificação. Portanto, o Flamengo só depende dele agora para poder se classificar para as oitavas de final da Copa Libertadores da América. O próximo jogo do Flamengo acontece somente na próxima semana, no dia 22 de maio, numa quarta-feira, o jogo de volta entre Amazonas e Flamengo na Arena da Amazônia pela Copa do Brasil. Flamengo que venceu o primeiro jogo por 1-0, jogando mal pra caramba no Maracanã. Foi uma daquelas partidas em que a equipe do Flamengo atuou de forma preguiçosa, esses jogadores jogaram de forma muito preguiçosa, mas por que o Flamengo jogará somente daqui a uma semana? Porque a CBF resolveu paralisar o Campeonato Brasileiro em função dos problemas das enchentes lá no Rio Grande do Sul. Então, na verdade, o Flamengo vai ficar sem jogar contra o Vasco, que seria no sábado, joga contra o Amazonas na outra semana pela Copa do Brasil. No outro fim de semana, não joga por conta do jogo que seria contra o Grêmio e volta a jogar contra o Milionários lá no dia 28, a partida decisiva para a classificação do Flamengo na Copa Libertadores da América. Notas tristes da noite de ontem e do dia de hoje foram os falecimentos dos grandes jornalistas esportivos, o Washington Rodrigues, o Apolinho, Antero Greco, da ESPN Brasil, e Silvio Luiz, grande narrador, que ficou marcado principalmente nos anos 90, narrando campeonato italiano, narrando campeonato brasileiro pela Band, Então, fica aqui realmente as condolências a todos os familiares, aos fãs. Apolinho fez parte da minha vida, forjando o meu caráter de torcedor, pois na década de 80 e 90, para assistir um jogo na televisão era muito difícil, e os jogos eram acompanhados principalmente através do rádio. E a voz do Apolinho ficou eternizada durante muitos anos na Rádio Globo e posteriormente na Rádio Tupi, onde ele criou vários bordões muito famosos, Um deles é o Cuspindo a Abelha Africana, e vários tantos outros bordões que ficaram famosos, assim como Silvio Luiz também, O Olho no Lance, No Pau, Acerte o Céu Ica Redondo, o Meu Aqui, também bordões famosíssimos do grande narrador Silvio Luiz, e o Antero Greco, grande jornalista, competentíssimo jornalista, que nos deixou também na noite de ontem, assim como Apolinho, e hoje, na manhã de hoje, o narrador Silvio Luiz. Então, o jornalismo esportivo de luto, um dia pesadíssimo para a categoria. Peço para vocês se inscreverem no canal, acionar o sininho para receber as notificações, deixa o like porque é muito importante e divulgue para os amigos e para as amigas que torcem para o Flamengo, para que o canal Flamengo Sem Limites possa crescer ainda mais e continuar trazendo bastante conteúdo a todos vocês. Um forte abraço, se cuidem e saudações rubro-negras.